todo produto tem garantia, todo serviço tem garantia. Não sei por qual razão, a jurisprudência tem mudado o entendimento e entendido que se você vai a uma agência de veículos e você compra um veículo agora e você sai ali ao portão e esse veículo funde o motor, tem decisões falando, você comprou um carro usado, você poderia ter levado o mecânico. Você tinha que ter verificado e tudo mais. Então tem... mas a agência de veículo... Eu tenho medo mesmo. Nunca compraria o carro usado de alguém dessa equipe aqui do podcast. Não porque eu não confio, mas é porque todos deram problema, não é? É incrível. Opa. O cara veio trabalhar aqui, eu já sei que o carro vai dar problema. A gasolina mais batizada que filho de Beata, né? O Lene que o diga, né? O carro do Lene, vou te falar, cara. É o terceiro já que eu troco. Agora parou. Fala com o Ben aqui. Mas por incrível que pareça, se você acessar... Como que o cara faz pra se proteger, então? De veículos? Leva o mecânico. Né? Faz laudo, pede laudo. Eu peço laudo, né? Aí ajuda um pouco. Mas se você acessa qualquer site de qualquer tribunal, a campeã de reclamação o campeão de reclamação é o setor bancário. Não é telefonia? Não, é setor bancário. É banco. Taxa indevida, o que mais? Tudo. Taxa mais? indevida, cartão de crédito que envia sem o cliente pedir. Sério? Os caras estão fazendo isso ainda? Fazem. Porque vale a pena. Vamos pensar que um banco que tenha lá 1 milhão de consumidores. Tem bancos que tem muito mais do que isso. Aí ele manda para 1 milhão. Entendeu? Se você mandar uma taxinha lá no seu banco, se tiver uma taxinha de R$ 2,99, você vai perceber? Não, você nem percebe. Se ela manda para 1 milhão de consumidores essa taxinha de R$ 2,99, são quase 3 milhões mês. Não tem feito nada. Entendeu? De golpe mesmo. E aí um ou outro consumidor... vai reclamar. E aí vale o golpe, né? Porque o estelionato no Brasil... Os caras... eles colocam seguro de cartão sem se pedir também. Exatamente. Aí você tem que pedir pra tirar. Eles calculam. Os estelionatários, eles calculam isso. Eles calculam que você vai dar golpe em 100 pessoas, mas somente 10 vão descobrir. 90 valeu a pena. Aí valeu a pena pra eles. E aí fazem isso. Então o setor bancário é o principal. Você falou agência de bancário, agência de veículos e você tinha falado outro. Não. O que era? Que falaram Aqui que perguntaram clínica odontológica. Por quê? É porque agora, pela popularização de clínicas odontológicas, o pessoal que não tem muita condição de ter um dentista qualificado renomado e tal, vai nessas clínicas de beirada de rua e o pessoal tá fazendo muita coisa errada, né? Cobram uma grana não fazem o serviço, fazem um serviço de péssima qualidade. Meu pai aconteceu isso. Tem muito disso. Tô refazendo tudo com ele aí, porque ele... Só que o problema dele foi parente aí, fez com os parentes. Um barato que às vezes sai caro, né? Aí o pessoal sempre me cobrava muito, assim, você vai gravar... O pessoal, assim, os haters, né? Sei. Às vezes, mandava no meu Instagram pessoal, grava na agência, não sei o quê, gravou não sei o quê, mas eu nunca vi o Ben gravar em um banco. Nem vai ver. Por quê? Porque tem lei que proíbe. Ué? Simples. Você não pode entrar no banco e gravar? Não. Da mesma forma que você não pode gravar no aeroporto. Mas a justificativa é segurança. Segurança, exatamente. Então, como que eu vou gravar a ronda do consumidor num banco se tem uma lei que diz que não pode gravar? Sai preso lá. Eu não posso descumprir uma lei em nome do cumprimento de outra. Da mesma forma como eu não posso gravar no aeroporto. Então eu não gravo em banco, não é porque não tenha demanda, ou então porque, o Ben tem medo de enfrentar as grandes corporações. Não, até porque eu já gravei em várias grandes corporações. É porque não pode, a lei fala que não pode gravar em banco. Infelizmente, se pudesse, a gente gravaria lá e seria, eu acho, umas 5, 6 gravações por dia, né? Eu vou fazer uma pergunta minha aqui, falando de veículos. Já deixei pago, já deixei reservado já. Qual que é? Por que muitas vezes quando você vai comprar um carro usado, eles dão garantia somente de motor e câmbio? Essa farra. Então, não deveria ser assim. Isso é um erro. Esqueci o seu nome. Homer. É um erro. É uma interpretação equivocada do Código de Defesa do Consumidor. Vai ser chato um pouco que eu vou falar aqui, mas eu vou ter que fazer um panorama histórico do código, tá? Pra gente entender porque que é um erro. A Constituição de 1988, já nas disposições introdutórias, ela coloca a defesa do consumidor como princípio constitucional. Então, e no próprio texto constitucional também diz que deveria haver uma lei para proteger o direito do consumidor. Então, é oriundo da Constituição. 1990, então, por causa desse contexto histórico
de 88, a Constituição Cidadã, e a Constituição Cidadã preconizando a defesa do consumidor e trazendo a defesa do consumidor ao status constitucional, em 1990 foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor, entendendo o consumidor como parte hipossuficiente. Então a hermenêutica jurídica, ela tem que entender também o espírito da lei. A hermenêutica, a interpretação jurídica, ela não pode se isentar do qual que é o contexto histórico que essa lei foi aplicada. Por quê? Não é à toa que lá, no artigo 26, não faz distinção entre novo e usado. É porque é pela hipossuficiência do consumidor. O princípio maior que rege o Código de Defesa do Consumidor é o princípio da hipossuficiência. Se é o princípio da hipossuficiência, vamos pensar hermeneuticamente aqui. Você é hipossuficiente. Quem é mais hipossuficiente? Um cara que tem condição de comprar um carro usado ou um cara que tem condição de comprar um carro novo? Um cara que tem condição de comprar um carro usado, ele é mais hipossuficiente. Logo, ele deveria receber menor proteção do que o cara que compra um carro novo? Não, óbvio que não. Deveria ser o contrário. Então, a interpretação do 26 não poderia fazer distinção entre veículo novo e usado. Mas como a jurisprudência foi mudando e aceitando isso, o pessoal começou a falar, não, vendo carro usado para você, mas só te dou garantia de motor e caixa. Isso foi o prenúncio. Eles começaram com isso para chegar no ponto que chegaram hoje, que era não dar garantia de nada, e isso ser aceito pelo judiciário. Mas é um erro interpretativo, é um erro de aplicação da lei. Qual outro setor que dá problema? A gente grava muito em clínicas odontológicas. Eu tive problema, eu te falei de telefonia, Sim. É o lance de você... Cara, lembra, Lene? Não vamos falar empresa, mas, cara, a gente não conseguia cancelar. Cancelava, tá tudo ok, beleza. Sim. Aí depois vinha a cobrança depois de novo. É. Ah, não, é porque faltou o CPF de não sei o quê, confirmar, aí cancelava, depois voltava de novo. Pra descansar, aí você deixa pra lá e Não, a gente ficou uns 6 meses até conseguir cancelar pra valer. Teve que acionar alguma coisa, né? Eles alegavam que a pessoa que estava cancelando não era o proprietário. Aí passamos o telefone para o proprietário. E o proprietário falou, não, mas passou os dados e mesmo assim não foi cancelado. É um absurdo isso. Você tem que proceder ao cancelamento imediatamente quando o consumidor solicita. Mas é isso, nós estamos falando... Sem contar as esperas, telefônicas, colocam para descansar. Setor para descansar. Nós temos gravado bastante em locadoras de veículos também. Locadoras de veículos que vendem veículos. Entende? Tipo, elas compram o veículo para alugar e depois elas vendem. Tá. E tem dado muito mas qual problema. Que é o problema que tem? Veículo com defeito, veículo pichado mesmo, aí que vendem. E aí você pensa, eu tô comprando dessa grande empresa, que é uma empresa séria, renome e tal, e aí o carro, na verdade, é uma porcaria. E dificultam para resolver o problema. Então é isso, temos gravado bastante. No último mês foram umas 3, 4 reportagens, né? 4 reportagens só de... Manda. O Lucas Bezerrão, ele tá mandando aqui, ó. Por que o Carlos Santos foi preso por obstrução da polícia em uma gravação? Porque o policial que atendeu a ocorrência é um ignorante. É um ignorante da lei, autoritário. Quando a ignorância prospera, o autoritarismo entra em cena, não é isso? Todo autoritário é porque ele é ignorante. Então ele precisa se vencer pela força. O Carlos estava fazendo uma reportagem. No Brasil, decisão, novamente, da Suprema Corte. Ou então nós vamos ter que fechar a Suprema Corte. Se as decisões da Suprema Corte do Brasil não têm eficácia, se elas não têm que ser aplicadas, que se feche a Suprema Corte. E eu tô falando isso numa exclamação retórica, porque não acho que tem que fechar a Suprema Corte. Eu tô dizendo que é um absurdo. As decisões da Suprema Corte, elas têm que ser cumpridas. Tem uma decisão da Suprema Corte que dispõe que é dispensável o diploma de jornalista para o exercício da profissão de jornalista. O Carlos estava atuando como repórter, como jornalista, e o policial queria que ele apresentasse a credencial de jornalista. E ele dizendo, não é obrigatório apresentar a credencial de jornalista, porque tem uma decisão do Supremo. E aí o policial se
enviesou pro antro do autoritarismo e falou que ia prendê-lo, e aí deu um balaio de gato lá e levaram ele conduzido por causa disso, porque é ignorância. Seria muito mais bonito se ele tivesse falado, só um minuto, vou conferir aqui. Tudo bem, cara, você chegar e pedir uma carteirinha do jornalista e ele falava assim, não, como no meu caso, por exemplo, eu tenho o registro, agora o Carlos também tem, mas eu tenho o registro profissional, mas, por exemplo, se eu não tivesse, o policial chegou e pediu a carteira, você fala assim, não precisa, porque tem uma decisão do Supremo. Cara, não vai diminuir você se você falar assim, tá, só um minutinho, vai lá e consulta no rádio. É verdade que pode exercer o jornalismo sem a carteira de jornalista? Cara, vamos falar pra você, não pode. Aí você volta e fala, não, tudo bem, tá tudo certo. Mas não, aí levaram o Carlos preso. E eu tava vindo para São Paulo, inclusive, na época. Era uma entrevista que eu daria a São Paulo e eu tive que ir a Paraíba por causa disso. Mas foi um marco na carreira do Carlos também, que ele saiu de lá muito maior do que começou, né? Mas foi muito, muito chato, um negócio muito chato. Fale, Homer. O Michael Martins, ele mandou aqui, bem, já teve um caso que na pré-análise estava tudo ok com o caso. E quando chegou no local, percebeu que o cliente não tinha tanta razão assim? Sim, já. E aí eu não gravei. Aí não grava, né? Não vou gravar. Eu falei... Dá um exemplo, não precisa citar exatamente. Não, eu vou citar. Dá pra citar? Eu falei com você, Vilela, que eu não tô nesse trabalho pra fazer uma reportagem. Cara, eu cheguei na reportagem, era num depósito de materiais, e quem fez a análise do relatório colocou tudo certinho lá, como se tivesse direito mesmo, que o consumidor estava dizendo que ele tinha comprado um produto, mas na hora que entregaram outro. Como é que chama esse negócio que você põe na azulejo? Não, porcelanato. Sei. Quando eu cheguei, eu sempre faço uma passagem de caso novamente com o consumidor. E aí, quando eu passei o caso, ele falou pra mim, não, é porque o produto chegou outro. Eu falei, mas outro como? Ele falou assim, não é o mesmo. Eu falei, mas como que não é o mesmo? Cara, a cor tá diferente. Eu falei assim, deixa-me ver. Aí quando ele foi mostrar, na verdade, não é que o produto era outro. Por exemplo, você tem essa mesa aqui, faz quando você vai vender as ripas. Tem uma ripa que um verde tá... Aqui, isso, um verde, esse verde aqui, não tá mais claro do que esse verde aqui? Mas era o mesmo produto, foi uma diferença de tonalidade. Isso acontece. E aí ele achou que era outro produto. Eu fui conferir. Não, lá na embalagem, no lote, era a mesma coisa. E ele tinha vindo de outra cidade. Eu falei assim, olha, não vamos gravar, porque na verdade aqui não houve erro, né? E não gravamos. Mas já aconteceu isso. Sim, já. A gente apura, não pode ir ao ar. Porque eu falo, comunicação tem que ter muita responsabilidade, né? A gente tem que ter responsabilidade na comunicação. Não é só você ligar uma câmera, ligar o microfone e sair falando, porque isso impacta a vida das pessoas. Imagina se eu começo a gravar uma reportagem que o consumidor não tem o direito. Isso tem capacidade, potencial para injustiçar o fornecedor, certo? Então eu vou gravar uma reportagem que o consumidor não tem o direito, então não posso fazer. Então a gente aborta a reportagem. Já teve outros casos também, não estou me lembrando exatamente, mas já teve casos, a gente chegar e olhar e falar assim... Teve um que era uma televisão, que a mulher, ela também... Só que eu não lembro as nuances, assim, mas envolvia uma televisão e ela... já tinha um processo. Outro caso a gente não pode gravar. Se já tem um processo em curso... Não pode gravar quando tem um processo? Não existe uma vedação, mas assim, se já tem um processo em curso, eu vou lá gravar. Ou seja, já está encaminhado para uma resolução. Exatamente. E eu vou fazer um vídeo... Entendeu? Faz sentido. Razão. E outra, que é uma violação ética. Eu sou advogado. Eu não estou como advogado lá, mas eu sou advogado. Então eu estou desrespeitando um colega que ele já é o patrono daquela causa. Ele está trabalhando para a resolução de um caso. Aí agora eu vou entrar e falar assim, não pode. Então, se tem processo em curso também, a gente não vai. E tem consumidor que oculta isso. Entendi. Tem. Já aconteceu. E aí você descobre depois. Na hora. Aí a reportagem tem que ir ao ar, né? Na hora. Mas eu também não deixo passar, Vilela, né? Eu virei e falei, essa informação para mim é nova. Putz. Então isso altera completamente o desfecho. Mas aconteceu. Foi até uma senhorinha. Assim, ela... Eu olhei pra ela e falei assim, não tem cara de quem mente. Velho, não mente, acha? Como chegou até ficar velho, né? Mentindo muito, né? Fala, Romer. O Ramon, ele mandou aqui, ó. Comprei uma churrasqueira no Mercado Livre, cancelaram a minha compra sem motivo, aumentaram o preço do produto e ainda possuem preço no produto no estoque. Cabe ação neste caso?
Cabe, mas vai ser difícil a constituição de prova. Mas a pessoa não tem direito de cancelar a compra? Tem, mas vai ser difícil a Você não pode também dar vazão à má fé do fornecedor. Porque vamos pensar assim. Vamos pensar assim, ele comprou uma churrasqueira e aí, de repente, o estoque aumentou lá e fala, puta, eu vou cancelar isso. Isso acontece. Acontece. Mas é difícil a constituição de prova. Você teria o direito, pelo artigo 35, de comprar aquela churrasqueira por aquele preço. Porque foi anunciada por Exatamente. Um valor, né? Só que vai ser difícil constituir a prova. Qual prova? A prova de que o cancelamento não foi porque não tinha no estoque, foi por ultrapassa para aumentar o preço. Então a constituição de provas é muito difícil no direito ainda, né? No direito brasileiro como um todo, é muito difícil fazer prova. Tem caso que você tem o direito, mas é muito difícil provar que você tem o direito. Então, nesse caso, é isso. A Priscila Souza está perguntando se você já idealizou fazer uma parceria com o Celso Russomano. Não, nunca idealizei. Não. Eu já entrevistei o Celso, a gente tem uma relação de muita proximidade. E quando eu falo de proximidade, é de momentos importantes, fazer um contato ao telefone. É uma pessoa que eu respeito muito, mas não acho que faça sentido para ele e nem para mim. Ele tem o trabalho dele consolidado em São Paulo, eu tenho o trabalho da Honda, nós faríamos uma parceria. Nós já temos, né? A parceria que faz sentido, nós já temos, que é o quê? Nós dois estamos atuando na defesa do consumidor. Mas uma parceria para além dessa, eu acho que não faz sentido nem para ele. Não faz, acho que não. O Bilian, ele mandou aqui, ó. Bem, você acha que a maioria das empresas é desinformada ou age de má fé? Desinformada. Eu tenho certeza disso. Não é má fé. É desinformada, só que a soberba humana é um negócio muito complicado, Vilela. Porque as pessoas, elas acham que elas vão ser menos homens ou menos mulheres se elas falarem assim... Cara, estou errado. Então ela quer... sei. Isso, ou não sei. Ela quer insistir, ela quer continuar. Ela já foi convencida de que ela está errada, mas ela quer continuar. Então, eu tenho certeza que a maioria é por desinformação. De pequenas empresas. Eu tenho que fazer essa ressalva. Grandes empresas, não. Grandes empresas é má fé mesmo. Porque grandes empresas têm um departamento jurídico lá para orientar. Eu estou falando de pequenas empresas. Pequenas empresas é desinformação mesmo. Só que aí, quando... ela é confrontada e você mostra pra ela, não, aqui, você estava errado. Ao invés dela falar, não sabia, como o Vandinho lá atrás que eu falei, ela acha que, não, eu tô no meu comércio, isso aqui é minha empresa, eu não vou falar que eu tô errado aqui, eu não vou dar o braço a torcer. E aí o negócio desanda, né? Mas se ela falasse que, não, eu não sabia, é porque realmente não sabia. Eu acredito muito nisso, eu não acho que é má fé, não. Pequenas empresas não é má fé, não. O 404 Player, ele perguntou, aquele caso que a pessoa foi defender o estabelecimento, era estudante de direito, isso acontece mais do que o normal? Você tem vontade de rir, de gargalhar na cara dessas pessoas? Eu não... Conta o contexto. A gente foi gravar numa clínica de estética e... Deve dar muita reclamação também, né? Dá bastante. Mas aí, às vezes, algumas reclamações é porque a pessoa ela queria um resultado que... não tinha jeito. O seu rosto, querida ou querido. Não tem como consertar, às vezes, né? Então, às vezes... É um problema de... Não é da prestação de serviço. Mas nós fomos gravar... Para fazer harmonização, isso aí, demonização facial. Exatamente. O problema não é da prestação de serviço. Isso é caraplégica, né? Exato. Mas chegamos lá para gravar... Aliás, já chegamos gravando e tal. Aí tinha uma garotinha lá, ela... menina nova, deve ter uns 20 anos no máximo, assim, e ela achou que era de bom tom entrar no meio ela era cliente da reportagem, da clínica, Vilela. Então vamos lá, deixa eu te situar. Tinha uma cliente que estava reclamando do defeito de prestação de serviço de uma clínica de estética. Então o problema era entre a cliente e a clínica de estética, certo? E eu estava lá como jornalista para reportar. Chegando lá, tinha uma cliente da clínica sentada para fazer procedimento. Ela não tinha nada que ver com o caso. Ela, de repente, sentiu que era o momento de fazer uma intervenção. E aí ela chegou e falou assim, eu falei assim, é uma situação vexatória. Ela, moço, vexatória é o que você está fazendo. E aí eu tenho um raciocínio muito rápido, porque o meu trabalho exige que eu tenha um raciocínio muito rápido.
Então, quando ela já se aproximou, eu raciocinei muito rápido e eu pensei assim, o que essa mulher está me interpelando se ela não tem nada a ver com essa história? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar, senhora, qual que é o seu nome? O que a senhora faz aqui? E ela falou, não, eu não vou te falar meu nome. Eu sou cliente. Eu falei, então se a senhora é cliente, eu não tenho que conversar com a senhora. Por quê? Porque eu queria poupá-la de participar de uma reportagem que ela não tinha nada a ver com isso. Então pra quê? Eu queria poupá-la. E eu sempre falo isso. Se não quiser aparecer na reportagem, é só não interagir com o jornalista. Eu nunca fui atrás de gente que não queria interagir com o jornalista para ele interagir com o jornalista. E aí eu falei com ela, não, minha senhora, então se a senhora é cliente, eu não tenho que conversar com a senhora. Aí ela falou assim, não, mas eu posso resolver. Aí eu falei, a senhora pode resolver? Uhum. Aí ela deu uma engasgada e ela recuou. Não, eu posso explicar. Aí eu falei assim, você é o quê? Ela falou, eu sou estudante. Mas eu não tenho que conversar com a senhora, minha senhora. E ela começou a explicar que ela tinha uma tese na cabeça dela de que o que eu estava fazendo era ilícito, que eu não poderia chegar e filmar. Aí ela falou assim, você não tem uma notificação extrajudicial. Aquilo era um absurdo tão grande que eu estava ouvindo, só que a minha função não é humilhar ninguém, até porque o conhecimento não é para humilhar ninguém, o conhecimento é para servir as pessoas. Então quando ela falou aquilo para mim foi um absurdo tão grande que eu não queria render aquele assunto. Porque vamos lá, por que é um absurdo grande? Imagine, eu faço reportagens investigativas, certo? Falaram para mim que você entrevistou o Cabrini, que trouxe até uma máquina de escrever. O Cabrini faz reportagens investigativas. Aí imagina então o Cabrini mandando uma notificação extrajudicial para o traficante da fronteira que ele vai fazer uma reportagem. Olha, tô te notificando porque eu vou fazer uma reportagem sobre você. Não tem o menor sentido, além de não ter legalidade nisso. Mas quando ela falou assim, uma notificação extrajudicial, eu pensei assim, falei assim, não, isso é muita besteira. Aí eu falei assim, a senhora é estudante de quê? Aí ela falou assim, direito. Aí eu tive uma reação muito espontânea que talvez hoje eu não teria, né? Se fosse algo assim, pensado, que me desse tempo de planejar, eu não responderia como eu respondi. Mas foi muito, muito espontâneo. Aí eu falei assim, tinha que ser. E bati a mão, tinha que ser. Aí isso virou um meme. O pessoal fala, tinha que ser estudante de direito. Porque tem uma piada, né? Que todo estudante de direito é complicado. E aí virou um meme, mas é essa reportagem. Aí essa menina me processou depois. A clínica que me processou. Mas eu não pedi pra ela participar da reportagem, entende? O Isaac tá ali sentado, certo? Tá certo que o Isaac não vai ser indelicado de fazer isso. Mas vamos pensar assim. O Isaac tá vendo que tem câmeras aqui gravando, registrando. Ele sabe que a pessoa que foi convidada primordialmente para estar aqui fui eu. O Isaac veio para me assistir, porque não tinha como eu pegar avião sem assistência dele. O Isaac vai e vem e se põe aqui do meu lado e começa a falar coisas. Cara, se ele pagar, enfim, de ter uma repercussão negativa sobre isso, você concorda que foi ele que procurou isso? Não foi você? Cara, ele sabia que a entrevista não era para ele. A entrevista era para outra pessoa. Ele vem para cá e agora ele tem uma conduta que não é adequada. As pessoas julgam essa conduta como inadequada. É muito difícil você querer culpar alguém por isso, né? Você tem que ser você mesmo responsabilizado pelo que você fala, pelo que você faz. Mas as pessoas têm dificuldade de serem responsáveis elas mesmas, né? É isso. Fale, Homer. O Júlio mandou uma pergunta. Na verdade é um comentário, né? Bem, fale a respeito da reportagem do valentão da loja de imóveis, que no decorrer da reportagem a polícia se omite e ainda faz carinho no empresário. Explica pra nós, né? Você assistiu essa? Não, essa eu não vi. Qual que você viu? Eu vi trechos assim, né? Pra pesquisar aqui, eu fico vendo trecho seu de podcast, vejo bastante coisa. Tá, entendi. Essa reportagem foi numa loja de imóveis. Chegando lá... Hoje eu tive problema com móvel também. Todo mundo tem, cara. Sabe? Os caras não entregavam e não entregavam. Eu acho que os caras pegam muita demanda e não entrega. dá conta, né? Ele... Não, era exatamente isso. Era isso? A consumidora comprou, assim, milhares de reais, ele não entregou.
E quando nós chegamos à loja, ele não estava. E aí ele foi e falou ao telefone, a recepcionista me colocou em contato com ele. A recepcionista muito educada, a lojista muito educada, a funcionária dele.